Hoje é dia de ler provérbio, né? Segunda-feira. Aquele dia que a gente diz, hoje eu quero aprender um pouquinho mais, hoje eu quero entender um pouquinho mais de sabedoria e de conhecimento, né? Não precisa aprender muito, né? A gente tem que aprender algo que a gente pode transmitir na nossa vida, algo que a gente pode resolver na nossa vida, né? Então, em Provérbio 19 diz assim: o pobre, o sábio, o rico e o avarento. Aqui ele fala das três coisas, né? E em Provérbio, o versículo 8 diz assim: o que adquire o entendimento ama a sua própria alma. E quem preserva a inteligência encontra o bem. Então, vamos buscar entender, né, nesses versículos de hoje que a gente vai ler, que a gente precisa buscar a sabedoria e o conhecimento, né? Porque tem um ditado que diz que quem aprende não depende, né? Então vamos aprender e fazer o que é certo para a nossa vida, né? Em Provérbios 14 diz assim: o homem pode herdar dos seus pais a casa e o dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Então tudo Deus está no meio, né? E da inteligência do Salomão, né? Salomão diz, né? Salomão faz, né? Então, às vezes a gente para um pouquinho e diz assim: por que ler provérbio, né? Porque provérbio oferece sabedoria, né? Quando a gente coloca isso aqui na mente, né? Por que ler provérbio? Porque eles podem ser aplicados em diferentes áreas da nossa vida, né? Por que ler provérbio? Porque eles podem inspirar reflexões, né? Naquilo que nós precisamos no dia a dia, né? Por que ler provérbio, né? Porque é um crescimento pessoal e a gente precisa crescer naquilo que, entender aquilo que a gente vai fazer e resolver. E o que acontece, né, quando a gente lê provérbio, né? A gente tem um conhecimento a mais, né? Uma sabedoria a mais. E quem lê provérbio, ele automaticamente ele está buscando conhecimento, né? Por que refletir? Ler provérbio, né? Porque a gente para mais para refletir sobre nossas vidas, né? Por que ler provérbio? Porque a gente aprende lições maravilhosas, né? E ele muda a nossa expectativa, né? E ele ensina-nos a inspirar, né? Compartilhar com os outros aquilo que a gente sabe é muito importante. E lá no versículo 17 diz assim, ó: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele recompensará regiamente, né? Regiamente. Então, é isso que nós queremos, uma vida diferente, né? Para seguir aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. E às vezes a gente pensa assim: será que eu vou conseguir, né? Passar por essa etapa? Mas sempre vem a sabedoria, né? Algo que a gente aprendeu, que a gente busca todo dia. E aqui em Provérbio 20 diz assim, 23, o temor do Senhor conduz a vida, e quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Então ele dá essas nossas garantias, né, para nós no dia a dia, né? A gente precisa, né, muitas vezes paz e segurança. E Provérbio, né, ele foi escrito muitos anos antes de Cristo, né? E Provérbio tem 3 partes, né? A primeira parte, de 1 a 9, é o convite à sabedoria, né? Convidando nós para ter um pouquinho mais de conhecimento. E agora nós estamos do 10 ao 24, né? Sempre está ensinando, né, os ditados dos sábios. O que os sábios, né? O que eles fazem, né? O comportamento deles, para nós buscar um pouquinho de conhecimento. Depois do dia 25, 31, é o comportamento dos sábios e dos nobres, né? Então, o provérbio é buscar aquilo que nos inspira, né, nesse dia de hoje. A gente não precisa ler tudo, só ler um versículo, alguma coisa que diz assim: puxa, hoje eu vou ler o versículo 14, né? Hoje eu vou ler o versículo 11. Isso aqui, ele só não pegar e abrir a Bíblia, né? Você já inspira conhecimento e dedica, né? E aprende algo muito, né? Lá no livro de Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz, em várias partes diz assim: por que ler provérbio, né? Porque
a gente acha sabedoria e conhecimento, né? Por que ler provérbio? Porque busca a sabedoria como um tesouro escondido, né? Por que ler provérbio? Porque sempre tem uma pedra no nosso caminho, né? E nós vamos se encontrar todo dia, né? Por que ler provérbio? Porque a sabedoria faz da sua vida um tesouro escondido, né? Então, por que ler provérbio? Porque ser diligente é nas áreas mais importantes da vida e não há dias compromisso, né? Então, o provérbio é aquilo que a gente precisa aprender todo dia. É um tempo, né? O tempo não para, né? E cada dia desperdiçado não volta mais. Então, quando a gente sabe, né, que cada dia que passa chega o fim e o nosso tempo, se a gente não aproveitar, né, a gente sabe que não vai viver para sempre. A única certeza que nós temos é a morte. Mas o que nós aprendemos hoje é para nós mesmos, né? E defina, né? Hoje fala muito nas suas visões genuínas, né? Em qualquer área da vida. Então, a gente busca isso e a gente aprende um pouquinho mais, né? E a visão é aquilo que a gente é verdadeira, né? Genuína, né? Então, busque isso para a sua vida. Então, vamos terminar a nossa live e dizer: hoje eu aprendi um pouquinho mais. Pega a Bíblia lá, tem aquelas canetas coloridas, escreve aquilo que mais, né, pegou a sua alma, o seu coração. Então, vamos fazer uma oração final, bem simples, né? A Ti, meu Deus, te rendo graças, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Valeu? Até amanhã.